Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre o meu assalto, né? Porque eu tenho que ficar repetindo muitas vezes, as pessoas perguntam, e eu tenho que ficar falando, e depois outra pessoa pergunta, eu tenho que ficar repetindo. Então, para sanar a curiosidade de todo mundo, eu já gravo um vídeo, que aí quem quiser saber, assista o vídeo, ok? Então, quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, que eu tô aí rumo a 3K. É isso aí. Então, bora pro vídeo. Semana retrasada, já tem umas 2 semanas que eu fui assaltado. Não é uma coisa muito agradável, né? Mas não é também o meu primeiro assalto, né? Mas é uma coisa muito ruim, né? Então eu quis compartilhar para poder trazer uma reflexão. Há 2 semanas atrás, como eu disse, estava eu, né, numa avenida ali, bem movimentada por sinal, mas naquele momento não tinha ninguém passando, né? Eu estava com uma bolsa de viagem grande, cheio de bíblias, né, indo fazer uma entrega. E até que veio um rapaz de bicicleta ali com a idade em torno de uns 20 anos. E ele passou por mim, sabe? Só que, tipo assim, né? Às vezes, quando se trata de um assalto, as pessoas elas demoram um pouco perceber ou cair a ficha ou pensar rápido, né? Às vezes é algo assim que, em questão de segundos, a coisa acontece e na hora que você percebe, já aconteceu. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu estava andando na rua e de repente eu vi um cara de bicicleta, passou do meu lado, enfiou a mão dentro da minha bolsa, pegou o meu celular e foi embora, né? E quando eu fui cair minha ficha de que era um assalto mesmo, que eu tinha sido roubado, o cara já estava lá embaixo, então não havia muito mais o que fazer, né? Então como eu já disse, não é a primeira vez que eu sou assaltado, né? A, é a segunda vez. A primeira vez aconteceu que é uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então é algo que eu não vou dizer que eu fico indignado, né? Porque eu sou um ser humano como qualquer outro, então eu não estou livre disso, ninguém está livre disso. Isso é coisa que pode acontecer com qualquer um. Claro que vai ter aquelas pessoas que vão falar assim: ah, mas você não toma cuidado, ah, mas você também poderia. Enfim, as pessoas vão ter sempre. A gente é a vítima e as pessoas apontam o dedo como se a gente fosse o culpado. Sempre tem isso, né? Muitas pessoas passam por isso. Às vezes ela passa por um assalto, ao invés dela receber apoio, vem sempre aquele que aponta o dedo na cara e fala assim, mas também você não toma cuidado, né? Ou às vezes a pessoa acontece um acidente e a pessoa, em vez de estar lá recebendo apoio, ainda fala, ah, mas você não. Ou seja, de uma forma ou de outra, a vítima sempre acaba sendo o culpado. Mas enfim, essa experiência aconteceu e, como eu disse, não é algo muito agradável e eu estou trabalhando, né? Já tenho que 4 anos que eu mexo com vendas e há 4 meses que eu falei 5 meses agora que eu tô resolvi dar um passo a mais nos meus negócios, né? Comecei a contratar o marketing digital e tal. Então o celular não é algo só fundamental, é algo indispensável. Então, eu trabalho com o celular, eu faço tudo com o celular. Celular não é só para mim ficar na rede social, batendo papo, conversando, não, é para trabalho, né? Então, as pessoas elas vão lá ver os meus anúncios e mandam mensagens para mim, né? Então, fora as outras coisas, eu trabalho para a igreja, eu trabalho, enfim, eu faço de tudo um pouco com o celular. E por isso que eu tinha comprado um celular melhorzinho, né? Porque como a gente trabalha com celular, a gente precisa ter um celular de qualidade. Porque antes as minhas prioridades era ter um celular bom para ter uma câmera boa. Então a minha prioridade é ter uma câmera boa porque eu gostava de tirar foto. Não de mim, eu gostava de tirar foto da igreja, eu gostava de tirar foto das pessoas. Enfim, então eu gostava de celular com a câmera boa. Só que quando eu comecei a trabalhar com celular, eu continuo querendo, claro, uma câmera boa, só que a minha prioridade é outras coisas que vai facilitar o meu trabalho no celular. Então por isso que eu comprei um celular melhorzinho para poder
ter uma qualidade de trabalho melhor. Porque quando você tem um celular ruim, você gasta 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais do tempo para fazer certos trabalhos. E quando você tem um celular bom, você economiza muito tempo, porque ele é rápido, ele é dinâmico, então você não gasta muito tempo com aquilo. Então, o celular para mim é algo indispensável. E justo agora que eu preciso de um celular, eu sou assaltado e perco o quê? O celular, né? E a reflexão que eu quero trazer é a seguinte: primeiro que ninguém está livre de nada neste mundo, né? Nunca diga dessa água não beberei, né? Porque nós somos seres humanos, estamos neste mundo, estamos sujeitos às coisas deste mundo, né? E eu fiquei impressionado porque a princípio eu agi com naturalidade, né? Quem olhava para mim nem percebia que eu tinha sido assaltado. E eu tinha uma pregação marcada, cheguei na igreja, preguei a palavra e as pessoas ficaram sabendo desse assalto 2 dias depois disso. E as pessoas olharam para mim, mas eu não sabia de nada e tal. E por quê? Porque eu estava ali ministrando a palavra, agindo com a minha vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas só Deus sabe como é que eu estava por dentro, né? E o que eu fiz ali naquele momento, pregando a palavra, é porque eu tento ao máximo possível não misturar as minhas emoções com a palavra, porque isso acaba afetando um pouco a palavra, coisa que eu já vejo acontecendo muito. Pessoas tá triste, tá magoada, tá chateada, às vezes aconteceu alguma coisa e na oportunidade que ela está com o microfone na mão, ela usar para desabafar, para descarregar suas tristezas, suas dores em cima da igreja, que não tem nada a ver com seus problemas. E logo depois, voltando para casa, eu comecei a questionar, não a Deus, mas a mim mesmo. O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Porque às vezes acontece tantas coisas na vida da gente. Então eu achava que a última coisa que iria acontecer na minha vida ali naquele momento fosse o assalto. Só que logo depois veio outras coisas talvez piores do que o assalto, na quais perco até a vida. Né? Então são coisas que acontecem o tempo todo e que não dá tempo para a gente respirar. Quando você parar para pensar, as coisas já aconteceram e você já está envolvido naquela situação. Então, a questão que eu quero levantar é o que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos agora. Não é nem com o tempo que nós temos hoje, porque hoje pode acontecer ainda muita coisa. Eu estou gravando esse vídeo aqui, daqui a pouco chega a hora de ir para a igreja, pode ser que eu nem vá para a igreja, pode ser que aconteça alguma coisa antes de eu ir para a igreja. Então, o tempo que eu falo é o tempo de agora. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Né? Porque muitas pessoas morrem em assaltos. Muitas pessoas saem machucadas em assaltos. Muitas pessoas, acontece tantas coisas em volta do ser humano que parece até um círculo vicioso, sabe? A pessoa, ela vai rodeando em círculo, passa por todas aquelas tribulações e muitas vezes ela não tira a lição necessária daquilo. Eu fui assaltado. O que eu posso pensar sobre o assalto? O que eu posso pensar sobre aquele contexto, sobre aquela situação? Será que eu estou aproveitando bem o meu tempo? Será que eu estou tendo um tempo de qualidade? Será que eu estou fazendo o bom uso das ferramentas que Deus me deu para fazer, para trabalhar? Será? É um questionamento que nós mesmos temos que fazer conosco. Não é ninguém apontar o defeito na tua cara, apontar o dedo na sua cara e ficar citando os seus defeitos. Você mesmo pode fazer isso com você, porque a Bíblia nos diz: analisai o homem a si mesmo. Não fala para me analisar os defeitos dos outros, as falhas do outro. Não, fala para mim eu me analisar. Eu tenho que olhar para mim e ver o que eu preciso mudar. Tanto é que na hora da ceia, ninguém proíbe ninguém de tomar ceia. A ceia é uma ceia aberta, entre aspas, porque não é para todo mundo, é só para quem está em comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. É para quem está em comunhão com Cristo e o corpo de Cristo. Né? Então, você mesmo tem que se analisar e ver se você está apto a cear ou não. Então, é isso que a Bíblia nos fala, que nós devemos nos analisar. Então, quando nós vemos o tempo passar, nós já estamos aí, passamos da metade do ano, ninguém tem que olhar para você e perguntar para você: o que você quer da vida, hein? Não, você mesmo tem que se olhar no espelho e falar: o que eu quero da vida? Eu quero ganhar uma estabilidade financeira, mas o que eu estou fazendo para isso acontecer? Eu quero ser um bom pregador, eu quero melhorar a minha oratória, mas o que eu estou fazendo para isso acontecer? São essas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos.
Aí eu vou lá e sofro um acidente, eu devo me questionar, será que se fosse hoje o meu dia de partir, será que eu estaria pronto para me encontrar com Cristo? Será que eu estou fazendo um bom uso do chamado que Deus colocou nas minhas mãos? Se Jesus olhasse para mim no grande dia e perguntasse sobre as minhas obras, o que eu teria para mostrar? Porque popularidade não significa nada. Fama não significa nada. Dinheiro não significa nada. Às vezes nós temos uma dinâmica, nós achamos que Deus enxerga igual a gente enxerga, né? Mas na verdade, o maior sucesso da vida não é ser conhecido pelo mundo inteiro, mas é sim chegar naquele grande dia e ouvir do próprio Jesus: eu te conheço. Esse vídeo era para falar sobre o assalto, né? Eu tô aqui pregando, né? Porque a gente tem muito esse hábito, né? A gente quer contar uma coisa e acaba pregando, né? Um pregador dificilmente sabe separar as coisas, mas eu quero aproveitar essa situação para poder trazer essa reflexão. Se o nosso dia de encontrar com Cristo fosse hoje, como estariam as nossas vestes? Como estariam as nossas mãos? E o que nós teríamos a apresentar a Ele? Confesso que eu não fiquei com raiva do assalto. Eu fiquei triste, sabe? Por mais que todo mundo esteja sujeito a isso, foi algo que me deixou bastante triste, até porque eu preciso muito de um celular, né? Porque, como eu falei, eu trabalho com celular, tudo que eu faço é com celular, né? E inclusive agora eu estou com o celular emprestado, né? Preciso comprar logo um celular para poder devolver esse, né? Porque a pessoa que pega emprestado, quem pegou emprestado até esquece que é emprestado. Eu não, eu fico preocupado que eu preciso devolver, né? Mas é uma questão que nós precisamos meditar, sabe? O mundo está do jeito que está hoje, porque Mateus 24, capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o que significa isso? Significa que quanto mais o amor esfria, mais a iniquidade cresce. Não tem como eles andarem em paralelo. 50% iniquidade, 50% amor. Não tem, eles não ficam simétricos, eles não ficam alinhados. Quando você vê muita maldade no mundo é porque o amor está se esfriando. Eu nunca gostei de ser tratado diferente de ninguém, nunca gostei. Eu sempre gostei que as pessoas olhassem para mim como uma pessoa igual, apesar de que muitos não olhavam, sabe? Muitas pessoas olhavam para mim com superioridade porque eu estou na cadeira de rodas. Muitas pessoas olhavam para mim me tratando com inferioridade. Muitas pessoas olhavam para mim com pena de mim porque eu estou numa cadeira de rodas. Mas o fato de eu estar na cadeira de rodas não me faz melhor e nem pior do que ninguém. Então eu sempre quis e sempre busquei ser tratado igual a todo mundo. Até sobre na questão de cobranças. Eu não quero ser menos cobrado porque eu estou na cadeira de rodas e aparentemente eu sou mais limitado. Não. Se for para cobrar, cobre como cobra de qualquer outra pessoa. Mas a questão como eu disse, eu nunca gostei de ser tratado diferente. Sempre busquei ser tratado igual. Mas o que me fez pensar é que, independente de qualquer coisa, uma pessoa que é capaz de assaltar uma outra pessoa numa cadeira de rodas, você chega a se questionar onde é que está o amor ao próximo, onde é que está o amor pela humanidade. Porque aparentemente eu não poderia fazer nada. Eu não poderia levantar, correr atrás. Não que eu quisesse fazer isso, mas mesmo se eu quisesse, eu não poderia. A pessoa poderia simplesmente tomar o meu celular e ficar ali parada na minha frente, que eu não poderia fazer nada. Tanto é que foi isso que aconteceu na primeira vez que eu fui assaltado. 1 hora da tarde, aqui na esquina de casa. O cara veio de bicicleta também por trás, pegou o celular, olhou pra minha cara e ficou ainda alguns segundos olhando pra minha cara. E eu acreditava que era alguém que me conhecia e que estava fazendo brincadeira sem graça comigo, porque tem muito isso, né? Mas ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele e eu não reconheci ele. Então eu falei: me devolve meu celular. E ele foi simplesmente só ficou parado olhando pra minha cara, montou na bicicleta e subiu. Eu lembro, as últimas palavras que eu falei pra ele foi: Deus te abençoe. Eu gritei: Deus te abençoe. Porque para uma pessoa se sujeitar a esse papel,
de furtar um objeto ou qualquer coisa de uma pessoa na cadeira de rodas, é porque realmente a maldade no mundo não tem limite. E as coisas só tendem a piorar. E ficar cada vez pior, e mais pior, e pior. Até chegar um momento em que matar vai ser normal. Já é, né? Assaltar vai virar profissão. Você não vai ter nem o que se queixar mais nas delegacias, porque o que era crime, o que era errado, passa a não ser mais. Ou seja, você vai lá denunciar que roubaram a sua moto, seu carro, e eles simplesmente vão olhar para você e falar assim que está dentro da lei. Você acha que não? Então as coisas tendem a piorar cada vez mais. Então o que eu posso dizer? Qual é a reflexão que eu quero trazer? Porque como eu falei, né, pregador tem essa mania. Tudo transforma em pregação. Mas o que eu quero falar para você é o que nós podemos fazer com isso? Trazer, refletir e aplicar. Eu quero encerrar mencionando um versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que é um dos meus versículos favoritos, que diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, ele diz isso para Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado. Porque apresentar para o homem aprovado é fácil, mas para Deus, como diz o Salmo 159, o Salmo 59, se não me engano, Deus ele olha a gente por dentro. Então, para você se apresentar a Deus aprovado, é muito mais do que uma aparência. É conteúdo, é o que você é por dentro, é aquilo que você sente por dentro. Porque eu posso estar aqui falando muitas palavras bonitas para você, mas é Deus que me conhece por dentro. Então, quando a Bíblia fala, procura apresentar-se a Deus, ela fala muito mais do que aparência, ela fala de conteúdo. Ela fala de essência. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, sabe? E hoje em dia tem muito isso, pessoas que servem a Deus, estão na presença de Deus, estão na igreja, mas não se posicionam. Infelizmente, vai chegar um momento que essa pessoa vai ter que escolher. Porque não existe crente neutro, não existe cristão neutro. Ou você é, ou você não é. Porque só o fato de você ter reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, já automaticamente já implantaram um alvo na sua testa. Então você já vai ser perseguido, você já vai ser excluído. Não é uma opção. E o final do versículo, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos ter conhecimento, manejar bem a palavra da verdade, para que o inimigo não chegue a nos envergonhar. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais autoridade você ganha perante Ele, diante dos homens. E quanto menos você conhece a Deus, mais envergonhado você fica diante dele, perante os homens. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus abençoe.